Ele diz: eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque quando nós vamos a Jesus, nós buscamos Ele, invocamos Ele, a presença dEle, o Espírito dEle nas nossas vidas, Ele vai nos consolar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai trazer paz, alegria aos nossos corações, nós descansamos, porque a maioria das pessoas, a tendência é viver uma vida oprimida, uma vida com estresse, uma vida em pânico. Deus, gostaria de deixar um pensamento para os irmãos aqui, que você possa abrir o seu coração, algo que Deus ministrou no meu espírito, no meu coração, e eu creio que vai edificar muito a sua vida também, em nome de Jesus. Na realidade, eu quero falar sobre um tema que eu não vou conseguir terminar hoje, então eu vou dar um início hoje. No próximo domingo, querendo Deus, estarei encerrando um conteúdo bastante profundo, que eu quero que você receba no teu coração. Na realidade, eu nem queria pregar hoje, eu quero ensinar aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Um tema que eu coloquei aqui: controlando a sua alma. Controlando a sua alma. O texto de referência está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Hebreus 4, versículo 12 e versículo 13. Que você possa abrir o seu coração, receber esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus 4, 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por este texto. Espírito Santo, traz luz aos nossos corações. Pai, eu reconheço que de mim mesmo não tenho nada para transmitir. Eu necessito da sua voz, do seu toque, da sua virtude, da revelação da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento de bênção, e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses dois versículos aqui são muito conhecidos, aonde que o autor de Hebreus, ele diz: porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, é mais cortante qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E o versículo 13 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. Deus sabe todas as coisas. Antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a que havemos de prestar conta. Então nada passa despercebido diante do Senhor. Todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus, estaremos prestando conta. Nós que somos salvos não para nos condenar, mas para que nós possamos receber os galardões. Mas também tudo aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer. Eu entendo que choro e ranger de dente, muitas vezes a pessoa acha que é para ímpio. Não, é para crente. Porque vai chegar um momento que Deus vai mostrar tantas coisas que nós deveríamos ter feito, tantas coisas que deveria acontecer através das nossas vidas, tantas almas que deveriam ser alcançadas, e nós não fizemos. E por isso que eu quero falar hoje a importância de nós controlar a nossa alma. Querido, nós precisamos aprender através da revelação da palavra de Deus. Muitas vezes são usada a palavra aqui no púlpito para oprimir as pessoas. Muitas vezes os púlpitos são usados para trazer peso, trazer açoite, bater, condenar as pessoas.
mas nós devemos usar o nosso púlpito para trazer a revelação da palavra de Deus para a vida de cada um de nós, para os filhos de Deus. Esse é o intuito de nós estarmos aqui pregando a palavra, anunciando a palavra, não para condenar, não para ficar condenando, ficar batendo, ficar surrando as pessoas, porque a igreja, eu e você, nós somos a noiva de Jesus. Você imaginou alguém bater na sua noiva? Então nós somos a noiva de Cristo, e nós precisamos entender e aplicar, ensinarmos o princípio da palavra do Senhor. Se nós não soubermos controlar a nossa alma, Satanás ele vai controlar as nossas vidas. Nós precisamos aprender a controlar a nossa alma. Sempre que ele está pronto para resgatar a alma das pessoas. Esse é o foco de Satanás, sempre alcançar, resgatar a alma das pessoas. Portanto, chegou a hora de nós nos protegermos, proteger a nossa alma. Veja as palavras de Jesus. Eu sempre falo, quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes, pararmos, pensarmos e esmiuçar a palavra deles. Olha a palavra de Jesus em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, ele fala aqui sobre a alma. O que ele está falando aqui diz assim: e não temais os que matam o corpo, vírgula, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus falando, olha, não tenho medo daquele que mata o corpo, teu físico. Mas você tema aquele que tem poder de fazer perecer no inferno a sua alma e o seu corpo. Qual é o foco, qual é o objetivo de Satanás? É destruir a nossa alma, levar para o abismo, levar para o inferno. Muitas vezes nós se preocupamos tanto com a nossa carcaça, mas nós não se preocupamos com a nossa alma, com o nosso espírito, o relacionamento entre alma e espírito, a conexão do meu espírito com Deus, e o Espírito Santo dominando o meu espírito, e a minha alma submetendo o espírito ao meu espírito. Então Jesus dá um exemplo de, olha, não tenho medo daquele que pode atingir o corpo de vocês, mas tema medo daquele que possa fazer com que você pereça tanto a sua alma como o seu corpo. Mas eu estou declarando uma unção fresca para proteger a sua alma. É esse o sentido que eu quero que você aprenda, que você possa viver uma vida com leveza. Quando algo se levanta, você sabe como que você vai sair dessa situação. Se alguma situação acontece na sua vida, alguma adversidade, algumas perseguições, algumas opressões, alguns bombardeios, algumas tribulações, se você tiver consciência da sua alma, consciência de quem você é, você vai sair tranquilamente dessa situação. Que você receba esta palavra no teu espírito, para que você esteja forte em tempos difíceis das nossas vidas. O próprio Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra os dias maus. Está bem claro no capítulo 6 de Efésios, a partir do 10. Então ele diz que nós devemos, porque existem dias maus nas nossas vidas, onde que parece que o Satanás manda o inferno para destruir aquela empresa, destruir aquela família, destruir aquele homem, aquela mulher, aquele projeto. Então todos nós estamos propício a passar alguns dias difíceis na face da terra. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos suportar. E Paulo diz, quando nós suportamos, nós se tornamos inabalável. E por isso, qual é o alvo do nosso adversário? É atingir a nossa alma. O que nós precisamos? Aprender a proteger a nossa alma. E eu quero clamar em nome de Jesus Cristo, que você entenda esta revelação dessa palavra nesta noite. Muitas fortalezas cairão por terra em nome de Jesus Cristo, mesmo em nome de Jesus, porque quando você tem a revelação, você vence tudo aquilo que
estava contra a sua vida. Muitas vezes você diz assim: mas eu tenho lido a Bíblia tanto, pastor, eu tenho orado tanto, eu tenho feito isso, eu tenho jejuado, e por que as coisas não têm fluído na minha vida? Mesmo que eu estou servindo, estou cantando, estou fazendo algumas coisas, existem algumas barreiras que parece que eu não posso vencer. E o autor de Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e o espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Este versículo aqui é um mestre. Nós precisamos aprender com esse versículo. Ele é um mestre, ele abre porta espiritual para nós. Ele abre portas financeiras, para que eu e você possamos conquistar porta da liberdade, porta para que eu e você possamos triunfar em todas as áreas das nossas vidas, porque nós sabemos que Deus está conosco, para nos libertar de em todas as áreas. Ele fala de uma espada afiada, ele fala sobre uma palavra viva e eficaz, que pode discernir os nossos pensamentos, para que nós possamos controlar a nossa alma. Precisamos controlar a nossa alma, queridos. Mantenha a sua alma protegida. Mantenha a sua alma numa posição restaurada. Porque na nossa alma, onde que está todo o nossos 5 sentidos. E é exatamente nestas áreas que o nosso adversário quer nos desestabilizar. E por isso nós precisamos chegar a um nível de relacionamento, de comunhão com Deus, de uma intimidade com o Senhor, de uma confiabilidade naquilo que Deus é para conosco. Por isso que o salmista, o Salmo 23, só vou ler o 4, 5, diz assim, o 4, Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o salmista está expressando aqui? Que você possa ver uma forma mais fresca, mais suave, que você possa ouvir com mais clareza, que você possa viver uma vida com leveza, mesmo que eu e você possamos passar por alguns momentos difíceis das nossas vidas, mas nós temos que saber que o Senhor está conosco, que Ele nos consola, que Ele nos protege, que Ele cuida de nós. Nós precisamos viver essa dependência total de Deus. Antes de nós caminharmos pelo caminho da justiça, mas no caminho da justiça, Deus precisa restaurar a nossa alma. Antes de nós queremos conquistar todas as promessas que Deus tem para nós, nós precisamos conquistar, proteger, restaurar a nossa alma. Quando nós estamos falando sobre... A sua alma fala sobre a sua imaginação, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos, sobre a sua consciência. Tudo isso precisa ser restaurada. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos que a nossa alma esteja submissa ao nosso espírito. Porque a tendência nossa é caminhar pela nossa razão, pelo nosso sentimento, por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou ouvindo, por aquilo que eu estou tocando, pelo paladar. É assim que a tendência nossa. Quando o apóstolo do amor, a terceira epístola de João 1, 2, olha o que ele diz aqui, 1, 2 e 3, terceira epístola de João, lá pertinho do Apocalipse, diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Ele diz assim: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, e assim como bem vai a tua alma. Então ele diz: eu quero que vocês estejam bem em todas as coisas. Vocês tenham saúde e assim o bem que vai à tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade.
Então quando João diz, olha, eu estou alegre, eu estou feliz, porque eu sei que vocês estão andando na verdade. Eu sei que vocês estão aplicando a palavra. Eu sei que vocês estão tendo saúde. Eu sei que vocês estão, a sua alma de vocês está bem. Você está tranquilo, você está numa vida de graça, uma vida de leveza. Não há angústia, não há tristeza, não estou vivendo uma vida irada, cheia de angústia, tristeza, de pânico, doente, enfermo, traumado. Com trauma, não. Por quê? Se a minha alma está bem, o meu corpo também vai refletir tudo aquilo que está na minha alma, reflete no nosso corpo. Satanás não quer que nós saibamos o segredo de controlar a nossa alma. Ele não quer que você saiba. Por quê? Porque no momento que você aprende a controlar a sua alma, você vai ficar mais forte. E mais forte, e mais forte, e mais forte ainda. Veja esta revelação que pode controlar a sua alma. A revelação faz com que a sua alma descanse. Em tempo de tribulações, em tempo de problema. Por exemplo, muitas vezes alguém chega e fala, puxa vida, parece que a tua casa está pegando fogo, e você parece que está tranquilo, parece que você não está estressado, não está acelerado, você não está vendo? Claro que eu estou vendo, mas existe coisa que eu e você precisamos depositar e confiar em Deus, e o nosso adversário, ele quer nos colocar em pânico, e uma pessoa em pânico, uma pessoa que não está bem, ela vai ferir outras pessoas. E uma pessoa doente, uma pessoa enferma, até um abraço, até um toque dói. E por isso que o adversário não quer que você tenha a revelação da palavra do Senhor. Ele fica mais endemoniado quando você vive uma vida de paz. Quando alguém pergunta para você e você é sincero, verdadeiro, eu estou bem. O meu casamento está bem, a minha vida está boa, meus filhos estão bem. No meu trabalho estou bem, na minha vida financeira está bem. A minha saúde está bem. O adversário não quer que você fale assim. Porque ele quer controlar a sua alma, ele quer colocar você, viver uma vida de pânico, você fica noite sem dormir. Vivendo uma vida traumática, uma vida solitária. E Deus quer que nós desfrutamos numa paz. Ouça aqui, meus irmãos. O teu propósito vale mais do que o momento em que você está vivendo hoje. O propósito que Deus tem na sua vida vale muito mais do momento que eu e você estamos vivendo hoje. Talvez hoje você está passando um momento difícil na sua vida. Ou você passou um momento difícil na sua vida. Mas você confiou em Deus, você depositou a confiança no Senhor. E hoje você passou por essas tribulações, por essa adversidade, por coisas que aconteceram na sua vida que humanamente você pensava que não ia vencer. Talvez você foi humilhado, talvez você cansou, talvez você desanimou, talvez você sangrou, talvez você não teve força o suficiente. Só que existe um propósito de Deus nas nossas vidas. E o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus na sua vida é muito mais importante, muito mais alto do momento de luta, de crise, de perseguições que eu e você estamos passando. Quando você olha para a vida de homens como Abraão, quando você olha para a vida de homem como Moisés, como Daniel, como Esther, como Daniel, como Davi, como Paulo, quando você olha para a vida de Jesus, tudo que Jesus passou, porque havia um propósito maior. Eu às vezes fico olhando para a minha própria vida, da onde que Deus me tirou, e aonde que Deus tem me colocado. Porque para Deus, pessoas é o objetivo principal. Para Deus, pessoas são
objetivo principal. E eu declaro que Deus vai curar muita gente hoje. E eu declaro que Deus vai curar muita gente ao ouvir esta palavra. Porque a palavra do Senhor, ela tem um poder de curar, de libertar, de separar a alma e o espírito, de juntas e medula. A palavra do Senhor, ela penetra nos nossos pensamentos, na nossa intimidade, porque muitas vezes durante a nossa caminhada nós vamos armazenando muitas coisas ruins. Triste, dor, perca, solidão, frustrações, perseguições, calúnias. E quando a palavra do Senhor, ela entra nas nossas entranhas, ela tem poder de reverter, de mudar, de transformar, de nos trazer uma libertação nessas áreas das nossas vidas. Por quê? Porque Deus tem um grande propósito na vida de cada um de nós. E o nosso inimigo, ele tenta amarrar, prender a nossa alma. Olha as palavras de Jesus aqui, Mateus 11, 27, bem conhecida. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus está falando que Ele e o Pai, Ele se conhece. Pai, o Filho e o Pai. Ele diz que Deus entregou todas as coisas para Ele. E Ele tem alguém que Ele quer revelar. E aí no versículo 28 Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu creio que algumas mudanças vai acontecer no seu coração hoje, em nome de Jesus. Quando Jesus está dizendo aqui, olha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, venha a mim. Porque Ele diz, eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque quando nós vamos a Jesus, nós buscamos Ele, invocamos Ele, a presença dEle, o Espírito dEle nas nossas vidas, Ele vai nos consolar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai trazer paz, alegria aos nossos corações, nós descansamos, porque a maioria das pessoas, a tendência é viver uma vida oprimida, uma vida com estresse, uma vida em pânico. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Deus nunca vai colocar nada para nós que nós não podemos fazer. Deus nunca vai exigir nada daquilo que você não possa fazer. Tudo aquilo que Deus traz para mim, para você, tem que ser algo gostoso, prazeroso. E tudo isso eu preciso me relacionar com Deus. Porque o meu coração, ele precisa mudar cada vez que eu ouço a palavra de Deus. Senão você ouve a palavra de Deus e não pratica essa palavra, você engana a si mesmo, como fala o apóstolo Tiago. Então eu preciso meditar nessa palavra. Você vai descobrir que algumas áreas da sua vida, Satanás te enganou há muito tempo. Você sabia que muitos de nós fomos enganados, e tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que Satanás continua enganando a sua alma? Por isso da importância de nós render a nossa alma ao Espírito Santo de Deus. Você precisa submeter a sua mente ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala, todas as coisas foram entregues a mim. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ele diz, todas as coisas foram entregues a mim. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados, a revelação, ela transforma as nossas vidas. Esse versículo aqui fala sobre a revelação. A sua alma, a minha alma, ela precisa estar disposta para receber a revelação. Fala também que ele está disponível. Esse texto está falando que Ele está não só revelar, mas Ele está disponível para revelar para nós
Agora você pode descobrir porque eu não consegui. Através de muitas situações eu não consegui vencer. Por quê? Porque o adversário estava enganando a sua alma. Foi um engano na sua alma, foi um engano, foi na sua mente, na sua inconsciência, na sua imaginação. O adversário, ele se levantou e começou a trabalhar no teu sentimento, na tua consciência, na tua mente. E ele enganou você a vida toda e você não percebia. Todas as coisas foram entregues a mim. É o versículo 27, o Pai entregou a mim. E no 28 ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz um chamado para que eu e você possamos descansar, porque o descanso ele só vem através da revelação de Deus. O descanso não vem de você ler tanto. Ele vem quando você recebe o resultado. Imagina você manda um currículo e você está precisando do emprego. E você é um grande profissional, mas você só vai ter paz, tranquilidade quando o resultado saiu. Então quando você tem a revelação, você vai fazer uma consulta, você vai ter paz. Quando aquele resultado sai, você teve a revelação. Enquanto você não tiver a revelação, a tendência é angústia, é estresse, é ansiedade, é preocupação, é tensão. E o Senhor quer revelar para mim, para você a sua palavra. E o nosso adversário, ele quer colocar um estresse sobre nós. E aí você lê, aí você ora, mas o teu coração está angustiado, está triste, ele não foca em nada. E nós precisamos da revelação, porque a revelação ela nos liberta. Eu conheço pessoa que vai: pastor, eu oro 4 horas por dia. Pastor, eu leio a Bíblia todos os dias. Por que as coisas não acontecem? Parece que você fala, flui. Realmente, tem coisa que eu só penso e Deus faz. Tem coisa que eu só penso e eu vejo Deus fazer. Tem coisas que eu oro e Deus faz. Tem coisas que realmente, tem hora que também parece que eu tenho que puxar na mão de Deus para Deus me responder. Mas nós precisamos buscar esse entendimento, essa revelação. Jesus diz: cuida bem da tua alma. Porque o inimigo quer lançar ela no inferno, num abismo. Ele quer colocar incredulidade no coração das pessoas. Ele quer que as pessoas vivam de uma forma incrédula. E nós precisamos. Revelação, ela traz o resultado que nós precisamos. Quando você lê o Evangelho de João 6,63, João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, ele está dizendo aqui, olha, as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e elas são vida. Palavra que você está ouvindo, são palavras sobrenaturais. Elas são milagre, elas são sinais, elas são maravilha para nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é espírito e ela é vida. Quando essa palavra penetra no nosso espírito, aí nós temos vida. E temos vida com abundância. Por isso que ele fala aqui em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Por mais que Ele é Deus, porque Deus é Espírito, por mais que Ele criou todas as coisas, reina sobre todas as coisas, Ele é tão humilde que vem até nós, para que eu e você possamos encontrar descanso, paz na nossa alma. O nosso adversário, ele vai tentar nos bombardear continuamente. Porque ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todas as perturbações, todos os estresses, todas as tribulações, ela acontece na nossa alma, não é no nosso espírito. Toda fraqueza, ela vem através do quê? Da nossa alma. As suas orações não respondidas, ela causa dor na nossa alma, machuca a nossa alma.
Quando nós oramos no Espírito, nós oramos bem. E a resposta são respondidas as nossas orações. Por isso nós precisamos orar em Espírito. A Bíblia diz que aquele que ora em Espírito ora bem. Porque aquele que ora em Espírito não fala homem, mas fala com Deus. Tem coisa que você precisa da liberdade de orar no Espírito. Tem coisa que você precisa colocar a tua mão em cima de algum texto bíblico e orar em Espírito. O que é orar em Espírito, pastor? Eu, quando me converti, me ensinaram na escola dominical que orar em Espírito é uma oração silenciosa. Mas não é. Orar no Espírito é orar em línguas. Porque quando nós oramos em língua, o nosso espírito ora bem. Porque o Espírito Santo sabe tudo o que está acontecendo no universo, no mundo espiritual, de tudo aquilo que o nosso adversário está tramando, arquitetando contra nossas vidas, contra o nosso lar, nossa família, nossas finanças, nossos projetos, nossos sonhos. E Ele sabe todas as coisas, mas eu não sei, na alma eu não sei. Então quando eu oro no Espírito, eu estou falando com Deus. O Espírito Santo, Ele está ministrando no meu espírito, então eu oro bem. Tem coisa que nós precisamos parar e orar em Espírito. Porque aquele que ora em Espírito ora bem. Essa é uma chave mestra. Que nós devemos orar no Espírito. Porque Jesus falou, meu jugo é leve. Como eu tenho que lidar com essas coisas? Fazendo campanha prolongada? Não. Fazendo voto de sacrifício? Não. São tantas coisas que fazemos esperando resposta no momento de crise, no momento de luta. Isso nos causa frustração. Eu fiz campanha aqui, eu fiz um voto ali, eu fiz aquilo ali e nada aconteceu. Por quê? Porque você fez tudo em função da ansiedade, da angústia, da sua alma, daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está percebendo. E aí você toma essas atitudes e as coisas não acontecem, e aí você entra em pânico. Eu tenho um grande amigo meu que nós oramos junto no monte, lá que eu aceitei Jesus. E uma pessoa que tinha uma experiência gloriosa com Deus, só que chegou um momento que ele parou no tempo. E esses tempos ele me procurou desesperado, frustrado. Que ele já tem uma certa idade. E aí arrumou uma linda namorada e começaram a namorar. E aí ele foi numa igreja e foi fazer uma campanha da vida sentimental para casar com aquela moça. E ali começou a fazer o sacrifício dele. Ofereceu no primeiro dia da campanha todo o pagamento dele. Aí o outro dia ofereceu todo o investimento que ele tinha, ele ofertou. Depois ele ofereceu todo o limite de cartão de crédito no final da campanha. E quando terminou a campanha, a namorada dele falou o seguinte: eu senti que realmente nós não servimos para outro, tchau, estou indo embora. E aí, eu tenho um dó de pastor, sabe? Aí ele foi em casa desesperado. Como que pode Deus fazer isso comigo, pastor? Eu dei todo o meu salário, eu dei toda a minha reserva, eu dei todo o meu limite de cartão. E por que Deus não falou, rapaz, quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você vai praticar quantas pessoas que vivem assim frustrada? Porque agiu pela sua alma, agiu pelas suas emoções, e não ouviu a palavra de Deus, o Espírito de Deus, porque tomou decisão em cima da sua alma, hoje vive frustrada, chorando, cabisbaixa, corocochô, desanimada. Em vez de olhar para Jesus, o autor e consumador de toda a obra, em vez de buscar um relacionamento, uma intimidade com Ele, tomou atitude pela sua razão, pelo seu sentimento, pelo seu desejo, pelas suas emoções. E o que aconteceu? O inimigo enganou ele, a alma dele. Quantas pessoas estão de bico com Deus? Estou bravo com Deus. Não me atendeu, fiz isso, fiz aquilo. Mas no Espírito,
as coisas são leves, as coisas são suaves. Quem que fala isso? Não é o Isaú que está falando. Quem está falando isso é Jesus. A maioria das pessoas tem sofrido por causa da perturbação da sua alma. Temos que trazer esta alma para dentro da revelação que Deus nos dá através do Espírito. Você consegue entender isso? Quando o Senhor faz o texto de Hebreus 4:12 que nós lemos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela trabalha. E nós temos ensinado como nós devemos declarar a palavra, liberar a palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até discernir, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. Esta é uma operação que acontece entre alma e espírito. O seu espírito não precisa ser preparado, mas a nossa alma, ela precisa. Por que o nosso espírito não precisa? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus é Deus. Você entende que o Espírito Santo de Deus é Deus? E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, e que Ele habita dentro dos nossos corações. Muitos de vocês conhecem isso no intelecto, mas você não tem essa revelação no teu espírito. Muitos conhecem a Bíblia no teu intelecto, mas ela não tem a revelação da Bíblia no espírito dela. E por isso que as pessoas sofrem. Quando você opera corretamente, nós operamos no espírito. Por isso que Paulo escreve em Gálatas 2:20, ele diz assim: eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, e sim, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo diz: eu vivo, mas não vivo. Porque Cristo vive em mim. Eu vivo a vida de Cristo. Viver a vida de Cristo é viver a vida pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escreve em Romanos 8:14, que todos aqueles que são que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O nosso adversário, ele quer enganar, e quer que nós tomemos a decisão pela nossa alma, pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. E é isso que o inimigo está tentando ferir, machucar o coração das pessoas. Por isso que João, na terceira epístola de João 1:2, que nós lemos: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e tenha saúde, assim como o bem que vai a tua alma. Então como que eu posso viver bem em todas as coisas? Viver no Espírito. Porque se nós vivermos segundo a nossa carne, nós vamos ter frustração. O teu irmão não te cumprimenta, você não olha mais para ele. O teu irmão não te abraçou, você nunca mais consegue olhar na cara dele. O teu irmão passou e pisou no teu pé, no teu calo, você nunca vai conseguir mais ser a mesma pessoa com você. Quantas pessoas que estão aí com a sua saúde complicada? Quantas pessoas olham nos meus braços, nas minhas pernas, amanhece roxa de tanto nervo? Olha, meu lindo cabelo está caindo de tanta tristeza. Meu sistema nervoso está abalado. As minhas unhas estão no cepo aqui de tanto roer elas. O que está acontecendo? Insônia, angústia, tristeza, dor, ansiedade, preocupações. É esse sistema que nos tira do relacionamento com Deus. Esse sistema. Deus planejou para mim, para você, para os filhos deles. Tenha saúde e tenha paz no seu coração. Que você tenha saúde e tenha uma alma tranquila.
Porque a alma é bênção, é a nossa vida. Ele quer que você se alegre, você seja feliz, que você tenha um bom paladar, que você possa ter um bom cheiro, que você ouça bem, que você se expresse, que você toque, que você se alegre. Essa é a vontade de Deus, que você tenha saúde na tua alma, saúde no teu físico também. Olha o salmista 139:14, o Salmo 139:14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável, é maravilhoso, de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Quando você tem a revelação e que cada dia que você levanta e você diz assim: Deus, obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor fez para mim. Esse é o dia que o Senhor fez para mim. Esse é o dia, eu recebo, eu desfruto, tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem projetado nesse dia na minha vida. Mas a tua alma vai dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sombra, água fresca. Nós precisamos controlar a nossa imaginação. Nós precisamos controlar a nossa consciência. Nós precisamos controlar a nossa alma. Senão nós vamos cometendo muitas besteirões durante a nossa caminhada. Deus não pode controlar isso para você. Você sabia que Deus não pode controlar a tua alma? Ele deu o livre-arbítrio para você. Você só consegue controlar a tua alma quando você está debaixo do senhorio do Espírito Santo. Porque quando você não conhecia Jesus, você era alma e corpo. Quando você conheceu Jesus, você se tornou um ser espiritual. Agora você é espírito, agora você é alma e agora você é corpo. Só que a alma diz: você chegou agora e já quer sentar na janela, eu que estou aqui controlando desde o início. Aprenda a controlar a sua alma. Não viva irado. Não viva com rancor no teu coração. Não viva dizendo: acabou, nunca mais. Ande no seu espírito. A sua alma precisa estar alinhada com o Espírito de Deus. Você consegue entender isso? Se você entender isso, que a sua vida será transformada. Talvez você tenha cansado de tanto lutar. Você procura agradar a Deus de todas as formas. Tem irmãos que vivem dizendo: eu quero agradar a Deus, eu quero fazer as coisas corretas, eu quero fazer as coisas certinhas. Muitas vezes eu me sinto frustrado. E eu tento ajudar, mas eu falo, parece que as pessoas não aceitam, as pessoas isso e aquilo. Isso me fere, isso me machuca, eu vou desistir, não quero mais trabalhar, vou abandonar o meu cargo. Querido, nossos irmãos são pessoas. Jesus está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu quero declarar esse segredo divino sobre a sua vida. Então, nós estamos a ponto de descobrir agora, em nome de Jesus, aquela sombrinha que nos acompanha, lançando na nossa mente algumas coisas, para que a gente tome algumas decisões erradas. Aquela vozinha que você tem ouvido, que você vai saber como lidar com ela, que você vai saber tomar autoridade sobre ela. Nós precisamos usar a autoridade que Jesus nos deu. Você sabia que tem hora que nós temos que falar para a nossa alma: cala a boca. Você está falando demais. Você está murmurando demais. Você está criticando demais. Você está julgando demais. Porque vem aquelas vozes e o inimigo, o maior veículo de Satanás, ele trabalha através da nossa voz. Aquela voz se enchendo o teu coração de orgulho, de soberba. Aquela voz sangrando a tua alma, o teu sentimento, as tuas emoções. Se nós vivermos pela nossa alma, não tem como nós termos uma estrutura espiritual. Sem entendimento apropriado da nossa alma, sem dominar o desejo da nossa alma, nós precisamos se tornar mestres sobre a guerra da alma.
mestre sobre a sua imaginação, mestre sobre a sua consciência. Nós precisamos ser mestre em saber controlar a nossa alma, porque Jesus diz: cuidado aquele que pode jogar a tua alma e teu corpo no inferno. Se você não controla a sua alma, você vive amaldiçoando a tua esposa, você quer que ela morra, você amaldiçoa teu marido, você quer que ela morra, ele morra. Você amaldiçoa teus filhos, você amaldiçoa teu próprio irmão, você amaldiçoa as pessoas que Deus coloca na tua vida para que você cresça com ela. Por isso nós temos que ser mestres. Não adianta você estar me ouvindo aqui e sair daqui e fazer a mesma coisa, você que está me assistindo. Vocês vão continuar me amando, né? Amém, que alívio. Nós precisamos ser mestre da nossa consciência. Olha que Paulo escreve os Romanos 9:1. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo, a minha consciência no Espírito. Paulo diz, nós temos que ter a mente de Deus. Paulo desenvolveu um nível espiritual que ele pensava, como todos nós temos a mente de Cristo. Ele diz: eu tenho testemunho que a minha consciência está no Espírito de Deus. Porque muitas vezes as nossas emoções, elas são muito, muito mais fortes que a nossa imaginação. Você foi atingido as suas emoções, você foi impactado nas suas emoções, e ela se torna muito mais forte que a sua imaginação. Aí você pode orar, mas as suas emoções são mais fortes, e você não consegue desligar do problema. E você precisa aprender a dominar a sua alma. A sua alma você precisa colocar no lugar certo. É preciso que nós abrimos a nossa boca e declaramos que o Senhor é a nossa força, o nosso baluarte. Por isso que Davi diz: Senhor, coloca um anjo junto da minha boca, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Porque nós somos muitas vezes santinhos quando tudo está bem, mas quando fazemos alguma coisa que nos contrariamos, sai de perto, como diz o gaúcho, abra a ala que eu estou passando. Mas quando você entende que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o Senhor está na frente da batalha, que essa guerra do Senhor, maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós precisamos se tornar um mestre na guerra da nossa alma. Aprender as coisas corretas do controle da alma. Deus quer mudar todas as coisas na minha vida e na sua vida. Eu estou declarando que nesse dia você vai entrar num poder que você vai controlar a sua alma, seus sentimentos, as suas emoções de uma maneira que você nunca imaginou antes. Eu estou declarando que o Espírito Santo está processando isso dentro do teu espírito, no teu coração. Eu creio nisso, que você tenha detalhes de ter uma alma forte. Eu estou declarando agora que o Espírito Santo, Ele está trazendo luz na sua alma, controlando a sua alma, levando você a ter uma experiência gloriosa. Eu sei que essa é uma palavra forte que eu estou falando. Talvez você passou por tantos momentos de luta, de perseguições, de levante contra a sua vida. As injustiças, as perseguições se levantaram contra você. Você diz: viu o que fizeram comigo? Você precisa ouvir o Espírito Santo de Deus. Precisamos habitar num lugar onde a nossa alma seja forte. Você sabia que a maioria dos cristãos tem uma alma secular? Porque ela nunca foi treinada. Se você não treina a sua alma, ela é uma alma secular. A alma é exatamente dos pecadores. Ela age exatamente como uma pessoa que vive no mundo do pecado. Se a sua alma não for treinada, ela deixará você fora das coisas sobrenaturais de Deus.
Porque a sua alma, ela fica tão carnal, que às vezes a sua alma começa a ouvir voz. E ouve 10 vezes mais vozes estranhas. E a tua língua começa ali de uma forma tangarela, falando coisa que você não deve. Causando mutinha onde que você chega, intriga, desavença. A maioria dos cristãos, eles têm uma alma secular igual o pecador. Porque ele nunca foi treinado, porque Satanás enganou ele a vida toda, o segredo de você superar o pecado. Um homem que uma mulher que possa controlar a sua alma, o maior veículo do pecado está na nossa língua. Nós precisamos trazer a alma ao controle divino. Deus quer fazer de nós um cristão apostólico, profético. Todos nós devemos ser cristãos apostólico, profético, estruturado na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus e vendo o sobrenatural de Deus. Agora você aprende o poder de Deus que está dentro de você. Onde você for, esse poder ele está em você. Cada problema que se levantar contra a tua vida, você é muito mais poderoso, porque Deus é poderoso. Esse é o segredo divino para mim e para você. Você sabe que o poder de Deus está dentro de você, que vão também fortalecer a sua vida. Existem muitos cristãos que estão vivendo uma vida secular. Você precisa fazer com que a glória de Deus resplandeça através da sua vida. Aquilo que está dentro de você, nós precisamos confrontar com a luz da palavra de Deus. A nossa unção é mais forte, o poder de Deus é muito mais forte. Muitas vezes não é que as pessoas são mal para nós. Muitas vezes não é que as pessoas são ruins para nós. Muitas vezes a alma dela, Satanás enganou a alma dela a vida toda. E por isso nós precisamos ter essa revelação. Satanás está dizendo: se você não treinar a sua alma, ele vai treinar você. Se você não deixar o Espírito Santo de Deus treinar a sua alma, Satanás vai fazer isso na sua vida. E Deus quer que você viva uma vida vitoriosa. Nisto, quando as tentações vêm, elas não poderão te controlar se você estiver essa consciência, esse relacionamento. Porque a sua alma e seu corpo devem se levantarem contra você. Você precisa aprender a estar cheio do Espírito de Deus. Porque algumas das pessoas inocentes foram machucadas. Algumas pessoas foram mal compreendidas, perseguidas. Mas Deus está nos levando, Deus está te levando para um outro nível. Ao nível de você aprender a dar. Num nível que você vai aprender a receber. Deus está te levando num nível que você possa viver. Amado, esta é uma mensagem apostólica, de maneira que o Senhor quer te libertar diante de multidões de pessoas, porque muitas vezes os nossos púlpitos são liberados para causar peso, opressão, açoitar as pessoas, e nós devemos usar os nossos púlpitos para trazer libertação na vida das pessoas, para que as pessoas vivam uma vida de paz, de alegria, de felicidade, para que eles possam desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. O meu coração eu quero treinar para que nós sejamos mais que vencedor. Senão você vai falar aí, falando muitos slogans da palavra de Deus, muitos refrões da palavra de Deus, mas não vive jargões da palavra de Deus, mas você não vive a realidade da palavra do Senhor. Não adianta você dizer eu sou filho de Deus, se você não age como filho de Deus. Não adianta você dizer eu sou dono do mundo, se você não age como dono, como rei sacerdote. Não adianta você falar muito jargão e conhecer de cor, se você não pratica essa palavra. Não adianta nada. Jogue fora a culpa que você está vivendo hoje. Veja isso, se você não controlar a sua alma, Satanás ele vai controlar. E seja sempre pronto para resgatar aquilo que Deus te deu, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida.
Eu quero declarar que através desta palavra você está livre. Eu libero uma palavra de vida sobre você. Eu libero uma palavra de saúde sobre você, sobre a sua alma. Eu libero uma palavra no seu coração. Eu declaro o Espírito vivificante dentro de você. Eu declaro uma palavra de glória eterna. Eu declaro a suavidade do Espírito Santo na sua vida. Eu declaro um recomeçar. Eu declaro uma alegria no teu espírito, na tua alma. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter experiência com Deus como você nunca imaginou antes, porque Deus é fiel à sua palavra e Deus ama você. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos colocar em Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.